Imagine um tempo de grande desespero para o reino de Judá. O exército assírio, uma das forças mais poderosas da época, estava às portas da cidade, pronto para destruir tudo que encontrasse pelo caminho. Liderados por Senaqueribe, o rei da Síria, eles já haviam conquistado diversas cidades, e agora, Jerusalém parecia ser sua próxima vítima. Dentro da cidade, o rei Ezequias sabia que suas forças não seriam suficientes para enfrentar um exército tão poderoso. O terror estava no ar, e o povo se via sem esperança. Ezequias, porém, tinha algo que seus inimigos não tinham: uma fé inabalável em Deus. Diante da ameaça esmagadora que se aproximava, ele não se deixou abater pelo pavor que consumia o povo ao seu redor. Ele sabia que, humanamente falando, a destruição de Jerusalém parecia inevitável. O exército assírio era grande, temido e implacável, e Judá não possuía as forças militares necessárias para enfrentá-los. Mas Ezequias compreendia algo muito mais profundo, que quando tudo parece perdido aos olhos humanos, o poder de Deus permanece inalterado. Sabendo disso, ele tomou uma decisão que mudaria o curso da história. Ele foi ao templo e orou. Essa não foi uma oração comum. Não foi um clamor desesperado pedindo por uma intervenção militar ou uma súplica por mais soldados, mais armas ou estratégias brilhantes. Ezequias não estava interessado em soluções humanas. Ele compreendia que a única esperança verdadeira para seu povo estava em Deus, e sua oração refletia essa convicção. Ele não pediu riquezas ou glórias e nem mesmo proteção pessoal. Suas palavras foram diretas e simples, mas carregadas de um poder espiritual profundo. Senhor, salva-nos das mãos deste exército, para que todas as nações saibam que só Tu és Deus. Não era uma oração egoísta. Ele não orava apenas por salvação imediata para Judá, mas por algo maior, algo que transcendia a própria sobrevivência do reino. Ele orava para que, por meio daquele livramento, o nome de Deus fosse exaltado entre todas as nações. Ezequias sabia que o que estava em jogo ali não era apenas a vida de seu povo, mas a glória de Deus. Ele queria que o mundo soubesse que o Senhor de Israel era o único Deus verdadeiro, e que quando ele decide agir, nenhum exército na terra pode resistir. Enquanto Ezequias orava no templo, o povo aguardava ansiosamente por uma resposta. Havia uma tensão palpável no ar. A notícia da chegada iminente do exército assírio se espalhava pela cidade, e cada família, cada indivíduo, sabia que as chances de sobrevivência eram mínimas. Nas casas, as conversas eram cheias de pavor, enquanto pais tentavam esconder a preocupação de seus filhos, mas o pavor estava presente em cada gesto, em cada olhar. Todos sabiam da brutalidade dos assírios, e muitos já estavam resignados ao fato de que Jerusalém cairia como tantas outras cidades haviam caído antes. O exército de Judá, pequeno e desgastado, parecia insuficiente para defender os muros da cidade. O cerco parecia inevitável, e com ele, a destruição completa. Mas enquanto o povo tremia de medo, Ezequias se mantinha firme em sua fé. Ele não sabia como Deus agiria, mas tinha certeza de que Deus ouviria sua oração. Ele havia colocado toda a sua confiança no Senhor, e essa confiança não era abalada pela imensidão do exército inimigo. Ele sabia que o Deus de Israel não era limitado por números ou pela força humana. Ele conhecia as histórias dos antepassados, de como Deus havia libertado seu povo de situações impossíveis no passado, e acreditava que o Senhor faria isso novamente. Não havia uma estratégia militar brilhante ou um plano secreto para virar a maré da guerra. Tudo que Ezequias tinha era sua fé, e ele sabia que isso era o suficiente. As horas que seguiram a oração de Ezequias foram de grande expectativa. O povo de Jerusalém, sem saber o que viria a seguir, oscilava entre o medo e a esperança. Por um lado, a ameaça era tangível e aterrorizante. Por outro, eles sabiam que seu rei havia clamado ao Senhor, e muitos ainda tinham a esperança de que Deus interviria. A ansiedade permeava o ar. Cada som, cada movimento do exército assírio ao longe causava arrepios, enquanto dentro dos muros da cidade o silêncio era tenso. As conversas eram sussurradas, como se o próprio peso da expectativa tornasse impossível falar em voz alta. Havia aqueles que, mesmo em meio ao medo, se apegavam à fé, acreditando que o Deus de seus pais ainda estava com eles. Mas havia também aqueles que começavam a duvidar, que se perguntavam se Deus realmente ouviria seu clamor. Enquanto o povo esperava, algo estava acontecendo no reino espiritual, algo que os olhos humanos não podiam ver. A oração de Ezequias havia chegado ao trono de Deus, e o Senhor estava prestes a responder de uma maneira que ninguém jamais poderia prever. Enquanto os soldados assírios dormiam profundamente, sem a menor suspeita do que os aguardava, o anjo começou a cumprir a ordem de Deus. Não houve batalhas, não houve resistência, apenas uma execução precisa e implacável da vontade divina.
Em um ato de poder absoluto, 185.000 soldados caíram naquela noite. A destruição foi silenciosa, rápida e quando a manhã chegou, o que restava do exército assírio era um campo de corpos, uma cena de derrota completa. O que deveria ter sido uma batalha intensa, uma luta desesperada pela sobrevivência de Judá, foi transformado em uma vitória total, sem que um único soldado de Jerusalém tivesse que lutar. Quando o sol começou a se levantar e os poucos sobreviventes acordaram, a magnitude do que havia acontecido se tornou clara. O vasto exército assírio, que era considerado invencível, havia sido destruído sem que uma espada fosse levantada. O campo, antes cheio de vida e de preparação para a batalha, agora estava silencioso, tomado pelo peso da morte. Os poucos que restaram ficaram atônitos, incapazes de entender o que havia ocorrido. Não havia sinais de batalha, nenhum indício de resistência. Apenas a realidade incontestável de que 185.000 homens haviam perecido durante a noite, de forma misteriosa e aterrorizante. Senaqueribe, o rei da Síria, foi forçado a recuar. Seu orgulho e confiança haviam sido despedaçados diante de um poder que ele não compreendia. Ele voltou para sua terra, humilhado, sem seu exército e sem a vitória que parecia certa. O cenário que se seguiu foi além do que qualquer um poderia imaginar. Quando os primeiros raios de sol atravessaram o acampamento assírio, o restante dos soldados acordou, lentamente percebendo o horror que havia ocorrido durante a noite. O que inicialmente parecia ser uma manhã comum, com a expectativa de um dia de batalhas e cercos, rapidamente se transformou em um pesadelo indescritível. O cheiro da morte pairava no ar, e à medida que os soldados assírios despertavam, a visão que os cercava era algo que jamais esqueceriam. Corpos estavam espalhados por todo o campo. Homens que até a noite anterior estavam vivos, rindo, confiantes de que a vitória seria deles, agora jaziam imóveis, sem sinais de luta. O silêncio que tomava conta do acampamento era quase tão perturbador quanto a visão dos mortos. Não havia gritos de batalha, não havia movimentação de guerreiros feridos. Tudo estava absolutamente quieto, um silêncio mortal, o que tornava tudo ainda mais aterrorizante. O terror tomou conta do que restava do exército assírio. Muitos começaram a correr pelo acampamento procurando respostas, mas tudo o que encontravam eram mais corpos, mais morte. Não havia explicação lógica para o que havia acontecido. Não havia indícios de um ataque inimigo, nenhum sinal de batalha. Não se ouviu o som de espadas cruzando, nem houve qualquer aviso de um exército inimigo se aproximando durante a noite. Era como se a própria morte tivesse passado pelo acampamento enquanto todos dormiam, levando com ela os melhores soldados do exército de Senaqueribe. Os guerreiros que ainda estavam vivos sentiam o peso de um medo indescritível, o medo do desconhecido, do invisível. Eles sabiam que algo sobrenatural havia ocorrido, algo que estava além da compreensão humana. Enquanto os soldados assírios ainda tentavam entender o que havia acontecido, a notícia da devastação rapidamente chegou aos ouvidos de Senaqueribe. Ele, que antes estava cheio de orgulho e confiança em sua vitória iminente, agora estava atordoado, em choque com a magnitude da perda. Ele, que havia liderado campanhas vitoriosas e expandido o Império Assírio com uma brutalidade sem igual, agora via seu exército ser destruído não pelas mãos de homens, mas por algo que ele não podia ver ou combater. Ao caminhar pelo campo de batalha, Senaqueribe não encontrava nenhuma explicação racional para o que havia acontecido. A expressão em seu rosto refletia o terror que tomava conta de seu coração. O rei assírio, que antes acreditava ser invencível, agora estava diante da verdade esmagadora. Seu exército havia sido dizimado por um único anjo enviado por Deus, e ele não podia fazer nada para reverter aquela situação. Diante daquela realidade, Senaqueribe não teve outra escolha senão recuar. A única decisão sensata naquele momento era retirar os poucos soldados que haviam sobrevivido e voltar para Nínive, sua capital. O que antes parecia ser uma campanha triunfante para conquistar Jerusalém, transformou-se em uma fuga humilhante. Senaqueribe, antes temido e respeitado por sua força militar, agora retornava para casa com as mãos vazias e sem um exército que o sustentava. Ele sabia que essa derrota não seria facilmente esquecida, não apenas por ele, mas por todas as nações que haviam temido o poder assírio. A reputação do império estava gravemente abalada, e todos os reinos ao redor ouviriam sobre como o exército mais poderoso da época havia sido derrotado de forma tão inexplicável e milagrosa. Enquanto isso, dentro de Jerusalém, a atmosfera era completamente diferente. O povo de Judá, que até aquele momento acreditava estar destinado à destruição, agora se via salvo por um ato divino. Não havia festa ou celebração barulhenta, mas uma reverência silenciosa, um sentimento profundo de gratidão e alívio.
Eles sabiam que não haviam sido salvos pela força das suas armas ou pela sabedoria de suas estratégias militares. A vitória era totalmente de Deus. O que aconteceu naquela noite foi uma demonstração clara de que o Deus de Israel estava com seu povo, cuidando deles mesmo nos momentos mais sombrios. Judá, que parecia estar à beira do fim, foi preservada pelo poder do Senhor. Ezequias, ao testemunhar o que havia ocorrido, prostrou-se diante de Deus em gratidão. Ele não apenas reconheceu o milagre, mas também proclamou aos seus súditos que o livramento que eles haviam experimentado era uma prova do poder absoluto do Senhor, o único capaz de realizar o impossível. Ele incentivou o povo a jamais duvidar da proteção divina e a confiar plenamente em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecessem desesperadoras. Para Ezequias, aquela não foi apenas uma vitória militar, foi uma confirmação de que o Deus de Israel era soberano sobre todas as nações, sobre todos os reinos, e que nenhum poder humano poderia se igualar ao seu. A notícia se espalhou rapidamente, atravessando fronteiras e alcançando cada canto das nações vizinhas. O que antes era um exército invencível, uma ameaça constante para os reinos ao redor, havia sido completamente destruído, não por espadas ou estratégias de guerra, mas por um único anjo enviado pelo Deus de Judá. As notícias chegaram a reis e governantes que por tanto tempo temeram o avanço implacável dos assírios. O império que antes causava terror em corações por onde passava agora era visto de outra maneira, com incredulidade e espanto. Como poderia um exército tão poderoso, com 185.000 soldados, ser aniquilado em uma única noite, sem que houvesse uma batalha visível? As respostas que as pessoas encontravam apontavam para um único fato: o Deus de Judá era diferente, era real, um Deus que não apenas ouvia as orações de seu povo, mas que intervinha de forma direta e milagrosa na história. Reinos que até então haviam se submetido ou se mantido distantes, por medo da expansão assíria, começaram a repensar suas posições. Se o exército mais temido da época podia ser dizimado por uma força invisível, que tipo de poder era esse que Judá possuía? A fama de Ezequias, o rei que havia confiado em seu Deus em vez de se render, cresceu. Não apenas sua liderança foi exaltada, mas sua fé inabalável tornou-se um exemplo para os outros. Ezequias se tornou conhecido como o rei que não vacilou, mesmo quando tudo parecia perdido, e que encontrou no Senhor a salvação para o seu povo. Essa confiança em Deus não apenas salvou Jerusalém, mas mudou o curso da história para Judá. Nações pagãs que adoravam seus deuses com rituais e oferendas, começaram a questionar a eficácia de suas próprias divindades. O Deus de Judá era diferente. Ele não apenas exigia adoração, ele se manifestava com poder e justiça em momentos de necessidade. Esse evento levou muitos a refletirem sobre suas crenças, e a história da destruição do exército assírio rapidamente se tornou uma lenda, um testemunho da supremacia de um Deus que não apenas reinava nos céus, mas que também controlava o destino das nações na terra. Reis e povos que antes subestimavam Judá começaram a olhar para aquele pequeno reino com reverência. Não era sua força militar que os protegia, mas a mão de Deus. Dentro de Judá, o impacto dessa intervenção divina foi profundo. O povo que antes vivia com medo de ser aniquilado, agora via sua cidade e seu reino com novos olhos. O nome de Deus foi exaltado entre o povo, e os habitantes de Jerusalém passaram a ter ainda mais fé na proteção divina. Eles entenderam que quando tudo parecia perdido, o Senhor havia mostrado que não existiam limites para o seu poder. A confiança em Deus não era apenas uma questão de fé individual, mas uma realidade nacional que agora moldava a identidade do povo de Judá. Eles eram o povo que havia sido salvo diretamente por Deus, e isso os diferenciava das outras nações. Ezequias, que já era respeitado por sua liderança, agora era visto como o rei que confiou plenamente em Deus. Ele havia resistido à pressão de se render, havia mantido sua fé firme em meio ao desespero, e por causa disso, Jerusalém não só sobreviveu, mas floresceu. A história do livramento de Judá, pela mão de um anjo de Deus, não apenas consolidou o reinado de Ezequias, mas também marcou uma virada na história de Judá. O reino, que antes parecia destinado à destruição, agora havia uma renovação em sua fé e em sua confiança na proteção divina. Esse evento transformou a forma como Judá era vista pelo mundo e como seu próprio povo se via. O poder de Deus havia sido demonstrado de maneira inquestionável, e isso criou uma nova identidade espiritual para o povo. Eles sabiam que com Deus ao seu lado, nenhuma ameaça seria grande demais. A sobrevivência do reino de Judá, em meio a um cerco tão imponente, tornou-se um testemunho vivo de que o impossível pode ser alcançado quando Deus decide intervir em favor de seu povo. Esse evento nos ensina algo crucial.
Quando tudo parece perdido e as circunstâncias ao nosso redor parecem intransponíveis, quando os inimigos estão à porta e cada possibilidade de escape parece desaparecer, Deus ainda tem o controle. Ele nunca é surpreendido, nem é pego desprevenido pelas adversidades que nos cercam. A nossa visão limitada nos faz crer que estamos sozinhos, que não há solução. Mas a história do anjo que destruiu 185.000 soldados em uma única noite nos lembra que Deus vê além do que podemos enxergar, e sua intervenção pode ser tão rápida quanto decisiva. Ele pode agir de maneiras que jamais poderíamos imaginar, rompendo com a lógica humana e transcendendo os limites daquilo que consideramos possível. A força de Deus não está confinada às nossas expectativas, ela é ilimitada e infinita. Essa história nos leva a refletir sobre como Deus age, muitas vezes, de forma silenciosa e inesperada. O povo de Judá, cercado e aparentemente sem esperança, não sabia o que o futuro lhes reservava. Para os olhos humanos, o fim estava próximo. O exército assírio era conhecido por sua brutalidade, e a vitória parecia certa para eles. No entanto, Deus não age conforme a lógica humana. Ele não precisava de um exército maior para derrotar os assírios, nem de uma estratégia militar sofisticada. Tudo o que foi necessário foi o envio de um anjo, uma manifestação silenciosa, mas poderosa, de seu domínio sobre todas as coisas. Em um só ato, Deus mudou o destino de uma nação inteira. Essa realidade nos mostra que mesmo em nossos momentos de maior desespero, quando as probabilidades estão contra nós e tudo parece indicar o fracasso, Deus pode agir de maneira súbita, revertendo completamente a situação. Essa intervenção não foi apenas uma demonstração de força, mas também uma prova do cuidado contínuo de Deus por aqueles que nele confiam. O povo de Judá não tinha outra saída além de depositar sua fé em Deus. Eles estavam em uma situação de total dependência, e foi nesse ponto de vulnerabilidade que a graça e o poder divino se manifestaram. O mesmo ocorre em nossas vidas. Muitas vezes, é nos momentos de maior fraqueza que experimentamos o poder de Deus de forma mais intensa. Não importa o tamanho do exército ou a gravidade da situação, o poder de Deus sempre supera qualquer obstáculo. Ele age em nossa fraqueza, em nossa incapacidade, mostrando que é Ele quem luta por nós, e não nossa própria força ou habilidade. Assim como Judá foi salvo pela intervenção divina, somos lembrados de que Deus intervém em nossas vidas, mesmo quando não conseguimos ver uma solução. A história do anjo que destruiu 185.000 soldados em uma única noite é uma lembrança vívida e poderosa de que o poder de Deus não está restrito ao passado. Ele continua a agir hoje de maneiras que talvez não possamos ver de imediato, mas que são igualmente reais e transformadoras. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus permanece no controle, e Ele jamais abandona aqueles que nele confiam. A Bíblia está repleta de exemplos de como Deus age em meio à adversidade, e essa história de Judá é uma das mais notáveis. Ela não apenas nos mostra a capacidade de Deus de intervir no curso da história, mas também nos encoraja a manter nossa fé viva, mesmo quando as circunstâncias parecem insuperáveis. Para nós, essa história serve como um lembrete constante de que devemos buscar a Deus, especialmente em tempos de crise. Não importa o quão desesperadora seja a situação, Ele é capaz de fazer o impossível. Às vezes nos sentimos encurralados, sem saber a quem recorrer ou o que fazer, mas é nesses momentos que nossa fé é testada e muitas vezes fortalecida. A história de Judá é um testemunho de que Deus está atento aos clamores do seu povo. Ele não se esquece daqueles que confiam em seu nome, e seu poder pode ser manifestado de maneiras surpreendentes. Às vezes o que precisamos é simplesmente confiar e esperar por sua intervenção, sabendo que Ele pode reverter até mesmo as situações mais sombrias. Além disso, essa narrativa nos lembra de que a ação de Deus não é limitada pelas circunstâncias. Não importa o quão avassalador o inimigo possa parecer, seja um exército literal ou as batalhas da vida que enfrentamos, Deus é soberano sobre tudo. Ele está acima de toda força, de todo o poder terreno. E assim como Ele trouxe a vitória para Judá quando tudo parecia perdido, Ele também pode trazer livramento para nós, seja qual for a batalha que estivermos enfrentando. Isso não significa que sempre entenderemos seus caminhos ou que suas ações serão imediatamente claras para nós. Muitas vezes a intervenção de Deus acontece de maneiras que desafiam nossa compreensão, mas a verdade é que Ele sempre age em favor daqueles que o buscam com um coração sincero. Essa história de intervenção sobrenatural nos encoraja a não apenas confiar em Deus, mas a reconhecer sua presença constante em nossas vidas. Ele está no controle, mesmo quando não podemos ver o que Ele está fazendo. Ele age por nós, mesmo quando não entendemos seus planos. E acima de tudo, Ele nos lembra de que em meio ao caos e à confusão, Ele permanece o mesmo.
poderoso, fiel e capaz de realizar o impossível. E assim como o anjo de Deus demonstrou naquele dia, o poder divino é absoluto e incontestável. Quando o Senhor decide intervir, todas as forças humanas, por mais poderosas e organizadas que sejam, tornam-se irrelevantes diante de Sua Majestade. O exército assírio, que até aquele momento era temido em toda a região por sua brutalidade e eficiência militar, foi reduzido a nada em uma única noite, sem que sequer uma espada fosse levantada por Judá. Isso nos mostra que não importa quão avassalador e inevitável o inimigo possa parecer, quando o poder de Deus entra em ação, todas as probabilidades humanas são subvertidas. Nenhuma força pode resistir à sua vontade, e nenhuma circunstância está além de seu controle. Essa realidade se aplica não apenas às batalhas físicas, como a de Ezequias, mas também aos desafios espirituais, emocionais e até mesmo materiais que enfrentamos em nossas vidas. O poder de Deus é ilimitado e sempre suficiente para qualquer situação, por mais desesperadora que pareça. A história de Ezequias e o anjo de Deus que destruiu 185.000 soldados não é apenas um relato histórico de vitória, mas também um símbolo do que acontece quando a fé humana e o poder divino se encontram. Ezequias, diante de uma situação que parecia absolutamente impossível de ser superada, não se rendeu ao desespero. Ele não confiou em alianças políticas, em suas próprias capacidades ou em suas forças militares. Ele fez o que muitos reis de sua época não fariam. Ele se voltou para Deus. Essa decisão de confiar no Senhor em vez de se apoiar em soluções humanas foi o ponto de virada. A confiança de Ezequias na intervenção divina abriu as portas para que o poder de Deus se manifestasse de maneira tão gloriosa e devastadora. Isso nos ensina que a fé não é apenas uma questão de crença passiva, mas de ação. Quando colocamos nossa confiança em Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, permitimos que seu poder opere em nossas vidas de forma que jamais poderíamos prever. Nenhum exército pode resistir ao poder de Deus, e essa verdade ecoa pelos séculos como um lembrete de sua soberania. A destruição de 185.000 soldados em uma única noite não foi apenas uma vitória para Judá, foi uma demonstração pública da supremacia de Deus sobre todos os reinos e exércitos da terra. A notícia desse feito extraordinário não ficou confinada a Jerusalém. Nações ao redor ouviram falar do que havia acontecido e por meio desse evento, o nome de Deus foi exaltado entre os povos. O Senhor de Israel não era um Deus local, limitado a um território específico, como muitos acreditavam. Ele era, e é, o Criador e governante de todo o universo, e suas intervenções ultrapassam qualquer fronteira humana. Essa vitória mostrou às nações vizinhas que o Deus de Ezequias não era como os deuses de pedra e madeira que adoravam, mas um Deus vivo, que age e intervém na história de seu povo. Essa história continua a ecoar pelos séculos não apenas como uma lembrança da grandeza de Deus, mas também como uma advertência contra a soberba humana. Senaqueribe, o poderoso rei da Síria, havia zombado de Deus, desafiando sua autoridade e acreditando que poderia conquistar Jerusalém com facilidade. Ele subestimou completamente o poder divino, confiando apenas em sua força militar. Porém, sua arrogância foi sua ruína. A destruição de seu exército foi uma humilhação pública, não apenas para ele, mas para todo o Império Assírio. Isso nos lembra que qualquer força que se opõe a Deus está destinada ao fracasso. Não importa quão invencível uma pessoa, um exército ou uma nação possa parecer, quando se ergue contra o Senhor, a derrota é certa. O orgulho humano sempre encontrará seu limite diante do poder de Deus. E mais do que uma simples vitória militar, o que aconteceu naquele dia foi uma declaração de que, quando Deus decide agir, a vitória está garantida. O anjo de Deus, com um só ato, mudou o destino de uma nação inteira, mostrando que ele tem um controle absoluto sobre o tempo e os acontecimentos. Esse evento é um testemunho vivo de que, quando confiamos em Deus e nos entregamos à sua vontade, Ele age de maneiras que vão além do que podemos imaginar. Ele não precisa de grandes exércitos ou de planos elaborados. Com um simples movimento, Ele transforma situações que aos nossos olhos são impossíveis. E essa verdade permanece até hoje. Assim como Deus interveio em favor de Ezequias e de Judá, Ele ainda intervém em favor daqueles que colocam nele sua confiança. O que ele fez no passado, ele continua a fazer, e essa certeza nos dá esperança e força para enfrentar qualquer desafio que venha à nossa frente. Essa história se perpetua como um poderoso testemunho de fé, confiança e da soberania de Deus sobre todas as coisas. Ela nos ensina que, em meio às batalhas que enfrentamos, não devemos olhar para as circunstâncias ao nosso redor com olhos de desespero, mas com olhos de fé. O que parece impossível para nós é uma oportunidade para Deus demonstrar seu poder.
A história de Ezequias e do anjo que destruiu 185.000 soldados é uma lembrança vívida de que, quando a fé se encontra com o poder divino, milagres acontecem, vitórias são conquistadas e o nome de Deus é glorificado. Se essa história tocou seu coração e te fez refletir sobre o poder da fé, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo inspirador como este. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam conhecer a grandeza de Deus. Deixe seu comentário abaixo, eu quero saber o que você achou dessa história incrível. E claro, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas com essas mensagens poderosas. Até o próximo vídeo!